dia que o Senhor Deus nos deu aqui na terra. Podemos ver a bondade de Deus, a misericórdia do nosso Criador. Que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele falou também para Felipe, quando Felipe disse: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, como dizes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus ali estava querendo dizer que o Pai, que é Deus, é manso e humilde de coração. Então, se nós estamos aqui hoje, igreja, ou você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é porque Deus é manso e humilde de coração. E confirmo que a palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso eu digo, igreja, ou para você que não aceitou Jesus, para você que está assistindo essa live, ou agora, ou depois, a terra povoada é a prova de que Deus não tem nada contra a sua criação. É um fato real. E contra fatos não há argumentos. A terra povoada é uma das provas de que Deus não tem nada contra a sua criação. Que Ele ama a sua criação. O Criador ama a sua criação. E não tem nada contra nós. Ele é manso e humilde de coração. O nosso Deus Criador é manso e humilde de coração. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero ler em 1 Samuel 16, do 1 até o 3, que diz assim: diz o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche os chifres de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Eu falei 13, mas até o 2. Certo? Então, aqui parece que Deus está mandando Samuel mentir, né? Tem algumas partes na Bíblia que parece que Deus está mandando mentir. Mas é sobre isso que eu vou falar hoje. Deus é mentiroso? Deus está mandando Samuel mentir? Porque ele mandou Samuel ungir. Aí depois manda Samuel dizer que foi sacrificar. Como assim? Samuel mentir? Não. Vamos entender o que aconteceu aqui. A Bíblia, ela revela a Deus. E tudo que Deus fez foi para revelar-se para o homem, o seu amor, contar a história de amor dele para com a igreja, porque a igreja é o povo que Deus escolheu para ser salvo pela justiça proveniente do amor. Porque Deus é uma pessoa que tem entendimento e sentimento. A justiça do raciocínio, que eu chamo de justiça do raciocínio lógico, ela é ira. Deus chama de ira, que é apresentado lá na Antiga Aliança. Eles me provocaram a ira, eu os consumirei na minha ira. E tem a justiça do amor. Então a igreja é salva pela graça, que é a justiça do amor. A Bíblia, tudo que Deus fez na Bíblia, foi para revelar-se para o homem e através do homem. E ele conta essa história de amor para com a igreja. Portanto, o que aconteceu aqui foi isso, Deus deixando registrado tudo em relação a este amor. O objetivo de Deus, desde antes da fundação do mundo, era passar a eternidade com a sua criação. Só que o seu caráter exigiu que ele adquirisse esse direito, porque amar o que é perfeito não é amor. Então ele seria hipócrita. E hipocrisia não faz parte de um caráter santo. Logo, Deus não seria santo. Ele teria o caráter dele maculado. Ele deixaria de ser santo. Ele seria corrompido, um Deus corrompido. Agora imagine um Deus poderoso, inteligente e corrompido.
Imagine, não tem nem como imaginar o estrago. Porque o diabo, ele é o contrário do que Deus é. O diabo, que é a personificação do mal, é o contrário do que Deus é. Só que o diabo tem aquele que é mais poderoso do que ele, que é Deus. Então Deus, ele dá um freio no diabo. Ou, até aí, que nem ele fez com Jó. Vai, toca em tudo que Jó tem, só não toca na vida. Então, o diabo tem Deus que é maior do que ele para frear a maldade dele. Mas se Deus se corrompesse, quem é que ia frear a Deus nas suas maldades? Quem é que ia poder impedi-lo de praticar maldade? Ninguém. Então, estaria tudo perdido por toda a eternidade. Então, Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que ele honra o caráter dele, ele zela pelo caráter dele. Porque se ele não zelasse, ele ia fazer do jeito que ele achava que deveria fazer, passando por cima do caráter dele, ele seria corrompido. Ele passaria a ser perverso. Coitado de nós. Ai, 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 ai de nós, seres humanos. Porque o diabo é só uma amostra grátis do contrário do que Deus é. Agora imagine Deus pior do que o diabo. Um Deus poderoso que ninguém pode impedir. Certo? Então Deus, ele zela pelo caráter dele. Por isso que ele teve que adquirir esse direito. Ele não era obrigado. Mas se ele não fizesse isso, coitado de nós. Estaremos perdidos. Porque ele seria corrompido. Ele se tornaria perverso. Não ia ter ninguém para detê-lo. Mas glória a Deus que ele cumpriu as exigências do caráter dele e continua mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua um caráter intocável, imaculado. Continua justo. Continua misericordioso. Continua bom. Continua compassivo. Continua fiel. Então, existe esperança, igreja. Porque aquele que poderia danificar as nossas vidas, ele cumpriu as exigências do caráter dele e continua santo, continua bom, continua misericordioso, continua justo, continua manso e humilde de coração. Por isso que ele cumpriu as exigências do caráter dele. Amém? Ele poderia fazer do jeito que ele quisesse, igreja. Mas ele quis fazer o que era certo. Porque Deus, ele fala assim para nós, fugir da aparência do mal. Só que Deus, ele não foge da aparência do mal, ele foge da aparência do bem. Porque Deus, ele não vive de aparência, ele é Deus de fato e de verdade. Ele cumpre aquilo que tem que cumprir para continuar sendo misericordioso, justo, fiel, manso, humilde, paciente, justo. Ele faz o que tem que ser necessário, mesmo que isso dê uma aparência de mal. Foi o que aconteceu aqui com Samuel, nessa passagem de Samuel. Ele faz o que tem que fazer, mesmo que... como ele fala na palavra, eu criei o mal e o bem. Epa, como assim? Deus criou o mal. E depois vem dizer que ele é amor. Mas ele fala que ele criou o mal. Só que a gente tem que entender o que ele quis dizer. Então, ele assumiu que criou o mal. Mas é o mal com L, não o mal com U. Que já fiz um vídeo falando sobre isso. Tá? Assista lá. Deus criou o mal. Vocês vão entender. Ele criou o mal com L, não o mal com U. Tem diferença, Isabel? Tem. Assista o vídeo. Deus criou o mal. Vocês vão saber a diferença. Mas ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Ai, não posso fazer isso não. Por que eles vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um Deus mau, que eu sou um Deus perverso. Não posso fazer isso. Eu vou dizer que eu criei o mal. Que imagem que eu vou passar? Ele não está preocupado com isso. Ele faz o que tem que fazer. Porque ele não vive de aparência do bem. Ele é de fato bom,
Ele é de fato misericordioso, ele é de fato fiel. Então ele faz tudo que é necessário para continuar sendo quem ele é. Ele zela pelo caráter dele. Por isso que de Gênesis a Apocalipse, o mal existe, porque foi necessário. Porque para ele ser quem ele é, adquirir o direito de passar a eternidade com o homem, automaticamente o mal teve que vir junto. Porque o mal é o contrário do que ele é. E ele não tem culpa de ser quem ele é. Logo, ele não tem culpa do mal ter vindo junto. E por que que ele não desistiu de criar o homem? Porque ele viu que valeria a pena. Ah, mas ele poderia ter desistido de criar o homem. Ele já amava demais o homem para desistir de criar o homem. E ele viu que de Gênesis a Apocalipse, o que a gente enfrentaria de Gênesis a Apocalipse seria leve e momentâneo. Como ele fala na palavra. Esta leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória. Então Deus viu, na sua sabedoria, que o bem, que a glória da vida vindoura seria maior do que o dano, a dor e o sofrimento de Gênesis e Apocalipse que a gente vive. Deus viu que valeria a pena enfrentar de Gênesis e Apocalipse. Deus viu que valeria a pena a gente enfrentar de Gênesis e Apocalipse. Porque a glória futura não ia se comparar com o que a gente sofre aqui. Por isso que Deus não desistiu de criar o homem. Porque ele tem o poder de transformar o mal em bênção. E o que ele faz é superior. Deus viu que valeria a pena criar o homem. E permitir e conquistar o direito de passar a eternidade com o homem. Só que para isso, o mal teria que vir junto. Mas ele viu que valeria a pena. Que a glória seria maior. Seria incomparável. O que ele vai fazer por nós, igreja, o que tem preparado para a sua igreja, não tem comparação com o sofrimento da gente aqui. É isso que Deus está querendo dizer quando ele fala, esta leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória, da glória. É como se Deus estivesse pedindo perdão para a gente por permitir que a gente viesse para o sofrimento. É como se Deus estivesse pedindo perdão para a igreja. Olha, eu sei que é difícil, eu sei que é muito doloroso, mas olha, esta leve e momentânea tribulação, olha, não se compara o que eu posso fazer por vocês, olha, o que eu vou fazer por vocês na eternidade, não se compara, olha, vai valer a pena. Eu estou dizendo, é leve, tá? É leve e momentânea. Olha, eu estou dizendo, é leve e momentânea. Foi necessário. Eu tive que fazer desse jeito. Mas olha o que eu tenho preparado para vocês. Ah, vai valer a pena, porque é superior. Não tem comparação. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então, igreja, esta leve e momentânea tribulação não se compara ao que nós vamos viver na eternidade. Se Deus criou o homem, não desistiu de criar o homem, se ele permitiu que o mal entrasse de Gênesis até Apocalipse, é porque ele garante que a glória vai ser maior do que o sofrimento da gente aqui na terra. Amém? Ok? Mas não era sobre isso que eu ia falar, não, mas não sei porque eu falei, mas vamos voltar agora para Samuel. Então Deus aqui está falando sobre a graça. Tudo que Deus fala na palavra é apontando para a graça, porque o objetivo de Deus, desde a fundação do mundo, era o tempo da graça, para morrer por nós, sendo nós não merecedores, para cumprir as exigências do caráter dele, para adquirir o direito de passar a eternidade com a sua criação. Portanto, quando Deus mandou Samuel ungir Davi rei. Só que Saul, ele foi rejeitado por Deus como rei. Ele era rei de Israel, só que ele fez umas coisas que não eram para fazer e Deus o rejeitou. Mas isso já estava no plano de Deus, tá? Porque Deus queria preparar o berço para Jesus nascer de Davi, da linhagem de Davi. Portanto, Deus falou para Samuel que estava levantando um outro rei. Se Samuel sabia que Saul estava perseguindo Davi, qualquer pessoa que quisesse tomar o lugar dele como rei, porque Deus já não estava mais com ele. Ele sabia que Deus ia tirar ele do trono. E Samuel falou assim, aí Deus mandou Samuel ungir Davi rei, porque Samuel era um sacerdote. E uma das funções do sacerdote era ungir as pessoas que Deus mandava ungir. Só que Samuel falou, mas olha, se ele souber disso, Saul souber, vai me mandar me matar. Então Samuel estava com medo
de Saul, mas ele tinha que obedecer a Deus porque era a função dele. Então, no mundo espiritual, de uma maneira subentendida, Samuel estava sacrificando ao Senhor, entre aspas, sacrificando ao Senhor. Aquele ato de ir com medo ungir Davi era um sacrifício ao Senhor. Só que Deus, ele não aceita sacrifício humano, porque Deus não é sádico. Deus não é sádico para torturar o ser humano. Deus não é sádico para usar o poder do mais forte sobre o mais fraco. Por isso ele falou, Samuel, aí quando ele falou assim, faz o seguinte, leva o cordeiro e diz que vai sacrificar. Ele estava querendo dizer isso, eu não aceito sacrifício humano, eu não sou sádico. Eu não vou usar o poder do mais forte sobre o mais fraco. Então faz o seguinte, e outra coisa, não é por mérito, não é pela força do homem que vai ser salvo, não é pelo seu próprio sacrifício, não é pela sua própria justiça, é pela justiça do cordeiro que eu escolhi. É isso que Deus estava querendo dizer no mundo espiritual quando mandou Samuel levar o cordeiro. O cordeiro ali representa o quê? Jesus. O cordeiro que Deus mandou levar para sacrificar representa Jesus. Então Deus estava querendo dizer que ele já tinha um cordeiro para ele, que ele já tinha escolhido um cordeiro para ele, e que não era Samuel. Então faz o seguinte, Samuel, já que para você ir a um sacrifício, você vai sacrificar a mim, leva o cordeiro e diz que vai sacrificar. Deus só fez tornar real aquilo que estava subentendido no mundo espiritual, aquilo que estava numa metáfora. Certo? Deus só fez tornar real o que estava subentendido ali naquele medo, naquela situação ali, daquele medo, naquele momento ali. Ok? Deus não mandou Samuel mentir. Deus só tornou real o que estava subentendido no mundo espiritual. Samuel estava sacrificando a Deus porque ele estava com medo de Saul, mas ele tinha que ir lá ungir Davi rei. Então era um sacrifício para Samuel. Aí Deus falou, vai, torna real essa situação. Então leva o cordeiro e diz que vai sacrificar a mim. Mas Deus não mandou mentir. Deus estava apontando para a graça, apontando para Jesus, que ele já tinha um cordeiro escolhido por ele, e que ele não é sádico, ele não aceita sacrifício humano. Ok? Ele não usa o poder do mais forte sobre o mais fraco. Porque Deus é manso e humilde de coração. Amém? Bem, agora, tem mais. Só não vou falar agora nesse vídeo. Quando é outra oportunidade, eu vou falar mais alguma coisa sobre Deus é mentiroso. Deus mandou mentir? Não, né? Aqui em Samuel, vocês entenderam o que aconteceu? Espero que sim, que tenha ajudado vocês a entenderem essa passagem de Samuel, que Deus não mandou mentir. Deus está falando em relação à graça. Agora vamos orar? Eu vou orar por todos os pedidos do Face, os pedidos do Zap, pessoas que me pedem para orar. Está tudo no mesmo pacote. Tudo diante de Deus. Não porque eu estou colocando, mas o amor de Deus coloca diante dele todos os minutos, todos os milésimos de segundos, as suas necessidades. Eu vou dizer uma coisa para você, igreja, ou você que estiver assistindo essa live. Você não tem problemas. Quem tem problemas é Deus. Os seus problemas, o que você acha que são seus problemas, não são seus, são de Deus. Você não tem poder para resolver os seus problemas. E Deus sabe disso. Você não tem condições de resolver os seus problemas. Portanto, vai dormir, vai descansar. Os teus problemas não são teus, pertencem a Deus. Ele fala assim, ó, minha é a terra e tudo que nela há. Acho que é no Salmo 24, uma coisa assim. Logo, os seus problemas estão na terra, então eles pertencem a Deus também. Deus tem falado muito forte no meu coração. Você não tem problemas, Abel. Os problemas são meus. Você não tem como resolvê-los. Então são meus. Só eu posso resolver teus problemas. E outra coisa, não sou eu que permito que os problemas aconteçam para que meu nome seja glorificado, para que você veja o meu amor por você. Então são meus, não são teus. E isso tem dado paz no meu coração. Isso tem me dado força, tem me dado alegria. Tem me dado confiança, tem me dado energia. Eu não tenho problemas. Os meus problemas são de Deus. Só Ele pode resolver. Por mais que eu tente, eu não tenho como resolver.
Às vezes eu me programo. Quem se programou no final do ano passado? 2020, vou fazer isso, vou fazer, vou acontecer, vou fazer. Não preciso nem dizer o que aconteceu, né? Se a gente não consegue nem dominar o dia de amanhã, se a gente não consegue nem cumprir promessas, quanto mais resolver problemas. Que o Espírito Santo testifique no teu coração que os teus problemas pertencem a Deus, não são teus. E que te dê uma boa noite de sono, que te dê dias maravilhosos de descanso, descansando na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo fale bem forte no teu coração, como tem falado no meu, que eu não tenho problema, os meus problemas são de Deus. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, muito, mas muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, a tua bondade dura para sempre. Se nós estamos aqui é porque o Senhor é bom. Pai, não existe outra verdade, não existe outra resposta. Pai, é nada além de ti, somente ti, Pai. E cada dia mais eu vejo essa confirmação. Pai, nós somos resultados do teu amor, da tua misericórdia. Pai, nós somos resultado da tua benevolência. Pai, nós somos resultado da tua sabedoria, da tua mansidão, da tua humildade. Pai, se a terra está povoada, se a terra ainda existe, e, oh Deus, é porque o Senhor é bom, é porque o Senhor é misericordioso. Pai, porque o Senhor não usa o poder do mais forte sobre o mais fraco. É por isso, Pai, não existe outra resposta, não existe outra verdade, meu Pai. Esta verdade vai aparecer, está aparecendo, ela vai permanecer por toda a eternidade. Todas as outras vão cair por terra, todas as outras vão perder a força, todas as outras vão perder o sentido, e esta vai reinar, esta vai brilhar, esta vai, Senhor Deus, modificar vidas, vai modificar nações, vai curar a autoestima, vai curar a emoção, vai curar o corpo, oh Pai, vai curar relacionamentos, vai Deus trazer a paz necessária no interior. Oh Deus, não estou falando de paz mundial, mas a paz dentro de nós, porque paz não é ausência de guerra. Paz é saber que nós não temos dívida contigo. Paz é saber que o Senhor nos ama, independente do que a gente faz ou deixa de fazer, quem a gente é. Oh Deus, que o Senhor nos amou primeiro, que quando o Senhor manda a gente voltar para o primeiro amor, não é voltar para o nosso amor, mas é lembrarmos que antes de nós sermos ou fazermos alguma coisa, antes de trabalharmos na tua obra, antes de nós sermos alguma coisa, o Senhor já nos amava. É este primeiro amor que o Senhor fala, porque quando a gente se converte, a gente se sente tão amado por ti, a gente se sente tão aceito por ti. Ah, Pai, que a gente sai cantando no meio da rua, a gente começa a falar em línguas no ônibus e não sei aonde. Mas por quê? Porque a gente se sente tão aceito por ti, tão aprovado por ti. Mas o tempo vai passando e a gente vai ouvindo a mensagem da lei, e a mensagem da lei vai colocando o jugo pesado, e a gente vai começando a se sentir em dívida, a gente vai começando a se sentir culpado, e a gente vai, a língua vai começando a ficar pesada, o sentimento de culpa começa a pesar a língua, a gente já não consegue nem mais cantar, a gente não consegue nem mais se alegrar na tua presença, porque a gente vai colocando peso em cima da gente, em cima do outro, e a gente vai perdendo o primeiro amor, de nos sentirmos aprovados por ti, de nos sentirmos aceitos por ti. Ah, Pai, faça-nos voltar para o primeiro amor, que é lembrar, Pai, que o Senhor já nos amava antes de sermos ou fazermos alguma coisa, que a gente volte para aquela inocência de quando a gente se converteu, ó Pai. Ah, Deus, vai tirando os entulhos que fomos colocando em cima de nós. Oh, Pai, vai fazendo a faxina, vai tirando o peso da condenação. Nós não temos dívida contigo. Ah, Senhor, o Senhor é justo, o Senhor inocentou a sua criação, o Senhor tirou o peso da sua criação. Oh, Deus amado, o Senhor crucificou na cruz, foi nossa justiça do raciocínio lógico, e o Senhor nos inocentou. O Senhor nos vê como criação, como aquele que é dependente de ti.
Então faça-nos, Pai, que o Espírito Santo testifique isso no nosso coração, nos nossos sentimentos, que nós somos amados e aceitos por Ti, independente do que a gente faça, ou do quanto a gente faça, de quem a gente é, o Senhor já nos ama. Ah, Pai, faz a gente se sentir, voltar a este primeiro amor, de se sentir amado e aceito por Ti. Ah, eu lembro, Pai, que eu saía cantando no meio da rua, eu saía pregando de tudo quanto era jeito, mas o tempo vai passando, a gente vai carregando os pesos, Pai, que a mensagem da lei vai colocando sobre nós, e a gente vai, Senhor, perdendo a alegria, mas graças a Deus o Senhor nunca deixou eu perder a minha alegria. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque o Senhor nunca deixou eu perder a minha alegria da salvação, mas eu sei, Pai, que às vezes a gente se sente culpado, sim. Ah, Pai, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo tire esse sentimento de culpa, porque o Senhor nos ama, já nos amou, Pai, já nos amava antes de fazermos qualquer coisa. Então vai curando a tua igreja, vai curando a autoestima, vai curando, Senhor, a mente, as emoções. Faça-nos, Senhor, voltar ao primeiro amor, de nos sentirmos amados e aceitos por Ti. Ó Deus, vai curando nos hospitais, vai curando nos presídios, vai curando, Senhor, em cada canto da terra, vai curando em Brasília, vai curando, Senhor, em cada lar, em cada célula, em cada membro da célula. Ah, Senhor, vai curando, Senhor, onde tiver uma vida necessitada, num quarto escuro, na Cracolândia. Oh Deus, vai curando na centro de recuperação. Abençoa a construção que a nossa igreja está fazendo para pessoas dependentes químicas. Oh Deus, em nome de Jesus, vai cuidando, vai restaurando aquelas vidas. Pai, em nome de Jesus, vai dando condições de construir mais lugares para ter mais pessoas para serem tratadas, restauradas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, a creche, Senhor. O Senhor tem feito coisas maravilhosas em meio à pandemia, em meio à crise. Muito obrigada, Pai, porque é a tua misericórdia, é a tua bondade. Não somos nós, não somos nós. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, ó Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui orando. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. 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 Vou ficando por aqui. Um bom domingo, um domingo maravilhoso. Se puder, vá a uma igreja perto da sua casa e vá viver, ter uma experiência pessoal com Deus, conhecer um pouco desse Jesus maravilhoso que te ama e não tem nada contra você. Muito obrigada aí pela atenção. Até a próxima live, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Agora eu vou tentar desligar isso aqui.